Se a gente pegar a nossa rede paulista aqui, né, restringimos a São Paulo, a história da universidade aqui, claro, começa com faculdades anteriores, tal, mas a universidade tem como marco lá em 34, a Universidade de São Paulo, quando a burguesia paulista resolve trazer professores de fora, né, da França, por exemplo, na filosofia, foi a França, né, grandes intelectuais, dos Estados Unidos, de outros lugares, e formaram uma inteligência como forma de dominação mesmo, né? Havia um projeto de Estado, né, poderia dizer assim, naquele momento para São Paulo, né? Isso estou falando lá em 1934 com a famosa forma como a burguesia paulista resolveu criar uma universidade, né, com todas as características que nós conhecemos, e essa história tinha muita influência de modelos de pensar a universidade, né? Então era uma política de Estado, né, no Estado de São Paulo, e havia uma forma de entender a universidade, havia um projeto de universidade, né, naquele momento ali, que é toda uma história, né, que também domina o professor Ângelo, e como que essa universidade foi se modificando, né? Me parece, Ângelo, depois você me corrija se eu estiver falando bobagem, né? Aquele modelo lá em 34 era um modelo muito influenciado, né, pelas ideias do Humboldt, né? Que a universidade tinha como centro, né, as ciências humanas, mas em especial a pesquisa, né? Então a ideia da pesquisa como centro da universidade, que caracteriza propriamente a universidade, né? Naquele projeto dos textos lá do Humboldt, do final do século XIX, né? Que aí, no 20, claro, vai ter toda uma discussão sobre a universidade, e em especial na Unesp, né? Pensando aqui a Unesp, o que nós percebemos, Ângelo, é uma carência, nós, professores, né, servidores que nos acompanham aqui, uma carência de uma discussão sobre um projeto de universidade, né? Então, no momento em que há ataques à ciência, ao conhecimento, à universidade, por mais que essa pandemia tenha talvez despertado para a importância do conhecimento da universidade, havia um ataque explícito, declarado, né, ao conhecimento, à ciência, à universidade, e talvez de nossa parte, devemos fazer isso, de nossa parte, uma necessidade, né, eu acho que nesses termos que se colocam a fala de agora à tarde, né, a necessidade de nós repensarmos, né, de nós problematizarmos a universidade tal como se configura no século XXI, né, e a necessidade de que todos nós, professores dessa universidade, né, e a comunidade em geral da universidade, professores, servidores, estudantes, façamos uma discussão interessante, séria e necessária sobre um projeto de universidade. Qual o projeto de universidade que queremos, né, em geral, para a universidade no país, como projeto de Estado, mas da Unesp em particular. Então, é nesses termos, viu, colegas, que convidamos o professor Ângelo para falar aqui, e é um grupo de diretores, vice-diretores, né, enfim, né, pró-reitor, uma ex-pró-reitora presente aqui, professora da Unesp, né, ex-diretores, ex-vice-diretores, estudantes e servidores preocupados com essa temática da universidade, que se reúnem agora para discutir a partir de uma fala que o professor Ângelo fará nesse momento, e agradeço muito, viu, Ângelo, pela sua disposição aí em falar sobre um tema, eu digo com todas as letras, um tema necessário para a nossa universidade, que, a meu ver, hoje não tem um projeto tão bem definido assim de universidade, deveria ter, e é oportuno discutir isso. Muito obrigado. Primeiro, eu agradeço o convite do Marcelo, é uma oportunidade inigualável estar em contato com um público que tem essa qualificação para debater esse assunto, né? Então, e ao mesmo tempo que agradeço, eu louvo a iniciativa que vocês tiveram, de fazer esse debate, de reunir esse grupo com esse propósito. A Unesp é a universidade pública em geral, especialmente nós aqui em São Paulo, mas a Unesp deve isso a si mesma. Faz tempo que a gente deveria ter feito isso. E, nesse sentido, eu chamo a atenção para um fato que nós temos múltiplos dispositivos nas universidades públicas, como os temos na Unesp. Mas nós não temos nenhum centro de reflexão
estratégica sobre o papel da universidade. Isso não se faz, né? Isso é diferente das atividades que ocorrem em outros lugares com outras finalidades, na reitoria, enfim, nas equipes. Não é isso. Tem que ser um centro de reflexão, né? Isso faz falta. Curiosamente, nós somos uma casa de saber que não sabemos sobre nós mesmos. Então, fica aqui a provocação. Aliás, hoje eu vou fazer mais provocações, Marcelo, né? Para que se institua isso. Primeiro como prática e depois como um dispositivo permanente, que mais que um projeto de universidade, de validade de curto e médio prazo, pense num programa para a universidade pública, e não para qualquer universidade pública, para a Unesp, que tem características específicas, mesmo no contexto paulista, né? Bom, posto isso, o desafio não é simples. Eu vou fazer frente a ele de uma maneira muito limitada, né? Bom, primeira coisa, quando a gente fala em desafio, nós precisamos de algum diagnóstico, né? Há inúmeros diagnósticos. E a maioria deles, salvo os apologéticos, mas aí esses não contam para a finalidade que a gente se propõe, aponta para uma crise, né? E a crise é uma crise de mudança de situação, mudança de referências, de tal forma que nós temos referências que são já passadas, elas são velho, e estão surgindo novas. Mas, nesse momento, nem as velhas soluções são fracas o suficiente para serem superadas, nem tampouco as novas têm força para se impor, né? Então, nesse sentido, eu vou orientar aqui a minha fala apontando algumas questões, alguns anacronismos, ou seja, coisas que estão fora do seu tempo e que têm a ver com a constituição mesmo da nossa universidade. Digo, a universidade no Brasil e a Universidade Paulista, especialmente a Unesp, né, que é uma universidade muito jovem. Ora, e uma coisa que eu quero estabelecer uma premissa. O fato de fazer essa crítica não implica em desmerecer tudo que foi construído. É apenas uma questão de abordagem, porque se fazemos um diagnóstico, uma parte dele é saber aquilo que ainda, entre as atividades que temos, tem potência suficiente para nos levar ao futuro, e aquilo que não tem. Eu vou colocar ênfase na segunda parte, né, que, aliás, é o papel de quem faz a crítica. Bom, e meu ponto é efetivamente o anacronismo, né? Se é isto, o desafio síntese, que é aquele que reúne todo esse conjunto de questões que nós temos que superar, é o desafio de tornar a universidade contemporânea do seu próprio tempo, né? E esse nosso tempo, ele é marcado por alguns processos. Bom, primeiro, há um forte movimento no sentido de superar certas ideias que orientaram a construção do mundo mesmo, tal como nós o entendemos hoje, inclusive com as crises como essas que nós estamos vivendo, e que tem a ver com uma visão extremada de uma perspectiva que é muito enviesada sobre o liberalismo, sobretudo o liberalismo econômico. Mas eu vou tomar isso adiante, né? E digo isso pelo seguinte: não só há uma crise da universidade, como há uma crise sistêmica, que não vamos entrar nela, mas em algum momento isso deveria ser debatido neste fórum, fica uma sugestão de tema. Há uma crise sistêmica do modo de vida que o capitalismo engendrou
nos últimos 40 anos. Eu acabei de ler um livro de uma autora que é a Nancy Fraser, que é um diálogo dela com uma outra pesquisadora, onde ela usa uma imagem muito interessante. O capitalismo ele se embrenhou nas grutas da crise e não sabemos como ele sairá delas. Mas ele está lá embrenhado e, portanto, numa situação de tensão dos seus próprios supostos, cujo efeito final depende, inclusive, da nossa ação, né? Porque isso se dá na política. Agora, olhando para a universidade e trabalhando nessa chave daquilo que é anacrônico, o que será que efetivamente, na nossa construção institucional, pertence ao passado? Ao passado, não esse passado imediato que eu citei, de 40 anos, mas que se consolidou muito nesses 40 anos, mas ao passado mesmo que tem a ver com a nossa Constituição. E aí eu penso que, mais do que falar sobre a universidade em geral, sobre a universidade brasileira, nós temos que falar sobre a Universidade Paulista, que é a questão que tange imediatamente a Unesp. Bom, o que nós temos, grosso modo, é a crise de um modelo cujo início da Constituição tem toda a razão, Marcelo, quando diz que esse modelo foi originariamente inspirado nas ideias do Humboldt, especificamente naquilo que foi implantado na Universidade de Berlim, que hoje chama Universidade Humboldt de Berlim, né? Bom, e aí uma questão histórica, quer dizer, o tema da universidade não é um tema dos anos 30 no Brasil. O tema da universidade ele se colocou ainda no Império, né? Há um conhecido, não sei se tão conhecido, mas enfim, é uma referência importante, relatório do Rui Barbosa, deputado Rui Barbosa, à época, sobre a instrução pública, aonde ele trata, inclusive, da universidade, neste relatório. Bom, o que tem nesse relatório de interessante e estruturante para os movimentos de construção da universidade no Brasil que viriam a seguir? É que, desde o relatório, foi estabelecido como um valor inatacável, que a universidade deveria ser pública, né? É o parecer sobre instrução pública, que é de 1883. Não se elaborou melhores modelos, mesmo porque tantos modelos não havia. A experiência americana, que é uma alternativa, era muitíssimo recente, né? Mas, de todo modo, se estabeleceu, dadas as circunstâncias, a fluidez da sociedade civil naquela época, que a universidade seria necessariamente pública, né? E, progressivamente, houve várias tentativas de construção de uma universidade pública no Brasil. A mais conhecida, antes da USP, seria a Universidade do Brasil, que a Federal do Rio de Janeiro comemora como a primeira, mas a Universidade do Brasil não vingou, né? E, finalmente, houve a tentativa no Paraná, também há várias delas, mas isso para o nosso debate não tem muito interesse. O que interessa é que a USP é o primeiro modelo exitoso. E a inspiração dela é humboldtiana, né? E é curioso, porque, veja, havia outras opções, por exemplo, o modelo napoleônico, que é mais técnico, mais voltado à formação de quadros do Estado, né? E mesmo o modelo americano, que é pragmático no sentido filosófico do termo, é muito inspirado no Peirce, né? E aplicado.
Há um sujeito que, inclusive, eu estudo, que foi a época chamada de Aristóteles, americano, mas ninguém o conhece, que é desculpa, agora me foge o nome do sujeito que eu estudo, né? Que é o Lester Ward, que é o criador, o homem que sistematizou a ciência social aplicada. Tá? Bom, veja, qual é o modelo que vingou aqui? E em que acepção, em qual registro se incorporou o modelo Humboldtiano? Primeiro, o que é o modelo Humboldtiano? A nós interessou aqui, sobretudo, um modelo de universidade que, primeiro, articulasse várias áreas, se não todas, do conhecimento. Ora, uma empreitada desse porte exige que se constitua um centro capaz de fazer isso. E esse centro foi pensado como uma faculdade de filosofia, ciências e letras, que além da missão óbvia que ela teria, que é produzir e formar pessoas nesta área do conhecimento, ela teria o condão de estabelecer nexos entre as demais áreas disciplinares. Algumas que teriam necessariamente que compor essa nova instituição, a saber, medicina, direito e engenharia. No mínimo isso. Mas a USP começou com muito mais que isso. Não se explica nos documentos muito por quê, mas se explica mais como. Inclusive, no decreto de criação da USP, há lá uma proposição que diz o seguinte, que só é possível essa integração dos institutos de investigação científica através de um centro de altos estudos de cultura livre e desinteressada. Aí, o adjetivo desinteressada é crítico. Uma cultura livre, tudo bem, mas desinteressada. O que vem a ser isso? Note-se que esse decreto que cria a USP, ele obedece o chamado Estatuto das Universidades Brasileiras, que é um decreto também federal, redigido em 1931, logo depois da assunção do Getúlio, por ninguém menos que Francisco Campos, que é um ícone do pensamento autoritário brasileiro. Então, é até paradoxal, né? Que a partir de uma produção de um sujeito tão referido como autoritário, surge uma proposta que vingue com essa característica de cultura livre e desinteressada. Olha, essa é uma marca que a Universidade carrega, a Universidade Paulista carrega até hoje, sobretudo na minha e na área que também é de muitos de vocês, que é a área de ciências humanas, notadamente na área de ciências sociais. Como é que se traduziu essa cultura livre e desinteressada que está na proposta mesmo da nossa estruturação? É uma universidade que tem pouco contato com a sociedade. Não é com a economia, não é com as áreas específicas, é com a sociedade em geral. E aí, nós temos uma situação que é muito difícil de ser superada, que é como estabelecer esse contato, que é necessário, porque senão nós não nos atualizamos, e digo mais, é uma opinião pessoal, num futuro próximo nós sequer conseguiríamos acompanhar as enormes transformações porque certamente a sociedade irá passar. Nós não vamos sair dessa crise com o mesmo formato, com as mesmas ideias e com a mesma concepção com que nela entramos.
Isso parece que, até intuitivamente, dado o grau de transformação, a situação que vivemos hoje, que jamais vivemos antes, ninguém aqui é sobrevivente da gripe espanhola, portanto, uma crise sanitária desse porte é algo inédito para nós, e ela se torna uma crise social também. Né? Bom, como é que nós vamos transpor isso com um ethos difundido, sobretudo na área de humanidades, que não propriamente rechace, mas também não valoriza com intensidade o contato real com a sociedade. Não é interpretar a sociedade. É, através da interpretação, propor soluções, sejam elas políticas públicas ou outras quaisquer, que melhorem a vida social em geral. Esse ethos precisa ser superado. Né? De outra parte, e a isto vale muito para a USP, porque a USP, entre as nossas 3 irmãs, é aquela que tem o travo aristocrático mais forte. Né? Ela tem uma marca de 32, que nós, felizmente, não temos, que diz o seguinte: essa é uma característica muito curiosa, muito danosa, na minha opinião. A Universidade Paulista se tornou um ente público que tem aversão ao Estado. É um paradoxo. É um paradoxo. Né? Ela não se vê como pertencente ao aparelho de Estado. Ela se vê como um ente autônomo. Ela se vê como um fragmento da sociedade civil que flutua entre a própria sociedade e o Estado, mas ela não pertence a rigor a nenhum deles. Eu estou exagerando na imagem, mas é para colocar o problema. Né? E, nesse sentido, veja, esse nosso modelo Humboldtiano, ele não resolve uma questão. Pois se a Universidade Humboldtiana tem esse centro de altos estudos, isso é verdade, com certa autonomia em relação aos problemas da sociedade, por outro lado, nós temos que considerar que a Alemanha, ao lado desse tipo de universidade, construiu um potentíssimo sistema de educação técnica e tecnológica, que são eminentemente aplicadas e, portanto, têm contato com a economia, com a produção, com as necessidades sociais, etc. e tal. Né? Então, nós pegamos só uma parte. Tá? E essa é a nossa interpretação. E vejam, se a gente tomar os 2 modelos alternativos, posto que a universidade medieval ou colonial é fora de cogitação por anacronismo, né? No modelo napoleônico, nós temos o foco na formação de quadros para o Estado. Né? No modelo americano, nós temos a formação orientada pelo pragmatismo, mas é também aplicada, portanto, ela se volta para a sociedade. O modelo Humboldtiano, tal como nós o assimilamos, não tem nenhum contato nem outro. E mais, a tradição dominante, especialmente na USP, mas isso de alguma maneira nos contamina, ela cria uma rejeição ao Estado. Né? Eu vou citar aqui, enfim, não é uma crítica desairosa, mas é uma crítica, um sociólogo renomadíssimo, José de Souza Martins. Em 1984, nos 50 anos da USP, saiu um livro, foi organizado pelo historiador já falecido, Sebastião Witter, chama-se USP 50 anos, comemorativo dessa data,
E lá há uma série de artigos e depoimentos, e o Martins, a certa altura, num artigo muito interessante, ele vai dizer o seguinte: o Estado, sempre que pôde, procurou tratar a universidade como descabido privilégio em face de seus não raros propósitos, demagógicos e populistas. Que Estado é esse? É um ente público que não é estatal? E como é que o Estado, que propósitos demagógicos e populistas, isso pode ser de um governo, mas do Estado é uma coisa estranha, o Estado é permanente. Ele constitutivamente é demagógico e populista? Vejam, eu peguei aqui um caso extremo, mas muito expressivo de um certo ethos que tem muita passagem entre nós. Ademais, esse modelo Humboldtiano, além da versão estatal, ele nos colocou algumas perspectivas que eu acho que devem ser repensadas, não para serem extintas, mas para serem vistas criticamente. Ou seja, ver o que elas têm de potencial inovador e o que existe nelas de efetivamente superado. Primeiro, nós temos normas próprias de funcionamento, isto é bom, e a Constituição, eu vou chamar de um certo liberalismo interno, que deixa a iniciativa dos docentes ao sabor da decisão praticamente de cada um deles, notadamente no que diz respeito à pesquisa. Há liberdade de cátedra e há um princípio que é interessante, que é a liberdade individual de ensinar e também de aprender. Mas não há aí às vezes vê isso melhor que ninguém, não há e nós tentamos na área de humanas, não há um espírito que leve à coordenação de esforços, muito embora os órgãos de fomento insistam nisso, entre pesquisadores da área, sobretudo de ciências humanas. Tá? A isso se acresce elementos competitivos que, creio que não deliberadamente, decorreram da construção histórica da universidade pública no Brasil e no estado de São Paulo. Para não me estender muito, eu vou pontuar historicamente alguns. O primeiro é o parecer Sucupira, parecer 977 de 65, que regulamenta os cursos de pós-graduação. É interessante que se regulamente, o parecer Sucupira é fundamental na estruturação da pesquisa científica no Brasil, mas é óbvio que ele também não produziu efeitos unívocos, independentemente da intenção que levou à sua construção. Um dos efeitos pouco interessantes é que o parecer Sucupira desencadeia, com o tempo, uma competição entre instituições ao estabelecer quem pode e quem não pode ter programas de pós-graduação, ao estabelecer as universidades, que são universidades de pesquisa, as públicas, e aquelas que estarão condicionadas a serem universidades de ensino. Não vão formar pesquisadores, porque não poderão ter programas. Ou, se os tiverem, os terão num nível de atividade, de intensidade do trabalho, que não, enfim, ao final, não produzem muito, não formam devidamente e não potencializam a universidade. Eu não digo aqui que não precise avaliação, muito pelo contrário. O que eu digo é que não há um instrumento que neutralize
essa competição, que, aliás, hoje, eu digo pela área de humanas que eu conheço, né, é severíssima, quando não predadora. Tá? Quem é nota 7, 5, 4, etc. e tal, e os rankings internacionais, que são outro elemento que induz essa competitividade, e tudo isso eu acho que vem em prejuízo da universidade. Não a existência do dispositivo de avaliação, mas, nesse aspecto específico, a sua incorporação à nossa vida. E há também efeitos paradoxais no que diz respeito à competição interna, não só externa entre instituições, mas interna às próprias instituições. Há vários fatores. Eu tenho estudado aliás, estudei há algum tempo, não tenho estudado mais recentemente isso, mas diz respeito à reforma MEC-USAID, que decorre de vários acordos que vêm da década de 50 entre o Ministério da Educação e a USAID, que é esta instituição dominada pelos americanos, né? Da estrutura estatal americana. E eu me refiro a um efeito que foi a chamada extinção da cátedra, que ela não tem efeitos unívocos. A extinção da cátedra terminou o período de um domínio do catedrático, que era quase imperial, né? Era o dono de uma determinada área, mas também ela dissolveu um elemento importante que existia na figura do catedrático, que era o fato de ele ter a obrigação de exercer a função de um centro estruturador da pesquisa científica no interior dos departamentos. Né? Então, vejam, a gente combinou, de uma maneira pouco feliz, duas coisas. A liberdade individual de aprender, ensinar, etc. e tal, agora também com a liberdade de pesquisar. Isso quer dizer o quê? Fragmentação. Uma dificuldade, e eu digo da área de ciências, para a área de ciências humanas, em acumular e dar continuidade às pesquisas que superem o período de envolvimento de determinado pesquisador, que por um tempo lidere um projeto, etc. Eu vi inúmeros projetos falecerem pela ausência de curadores. Projetos interessantíssimos. Uma outra característica, que eu acho que marca também a constituição da nossa universidade, é uma relativa garantia de estabilidade do financiamento, a partir de um decreto de 89, o governador era Orestes Quércia, o decreto da autonomia, que na época ele destinou 11,6% do ICMS às universidades, hoje isso é 9,57%, né? O Cláudio tem esses números afiados, aí eu não domino tanto, né? Onde a USP tem mais da metade, a Unicamp tem uma fração um pouco menor, e nós estamos com 2,34%, alguma coisa. Né? Bom, isso é bom. Por quê? Porque dá uma certeza no que diz respeito a custeio e investimento. Mas, todo ano, isso tem que ser renovado ao sabor da vontade do governador e da capacidade dos nossos dirigentes, notadamente os reitores. E é um motivo de tensão a todo ano e deve ser de muita tensão no próximo ano. Então, esse instrumento, não pelo que ele produziu diretamente, mas pelo que ele deixa de produzir, que é a estabilidade pretendida. Um outro elemento que eu vou pontuar aqui diz respeito ao currículo Lattes, que tem muitíssimos méritos. Eu acho que a produção tem que ser avaliada, tem que ser padronizada, mas, colocado no contexto que antes me referi, sobretudo no interior dos programas de pós-graduação, e num contexto onde não há um direcionamento forte
no que diz respeito à pesquisa, o que ocorre é que o currículo Lattes também é um instrumento de competição entre os pesquisadores no interior dos próprios departamentos. E não é uma competição, dizer, que ela tenha natureza produtiva, positiva. Nem sempre isso acontece e muitas vezes não acontece. Acontece o contrário. É uma competição que ela não vem em benefício dos próprios programas de pós-graduação, né? E com o Lattes, e não é a culpa do Lattes, mas é de como ele é recebido, veio uma certa cultura que eu chamaria de gerencialismo científico, né? É a questão, é o discurso da eficiência e da produtividade, os programas de modernização tecnológica, a ideia de inserção competitiva no âmbito de determinadas áreas científicas, etc. e tal. Tudo isso foi implementado no mandato de Fernando Henrique Cardoso, mas também foi intensificado, inclusive no que tem de distorsivo, nos mandatos de Lula e da Dilma Rousseff. Hoje o que nós temos é uma anomia. Esses sistemas eles estão sempre sob ameaça, seja qual for o efeito que eles produzem, né? Bom, isso se coloca, eu pontuei aqui alguns elementos que eu acho que têm que ser vistos criticamente na nossa trajetória constitutiva, né? E acho que isso já deveria ser feito antes, mas esse é o momento aonde nós não podemos tergiversar, porque eu acho que a universidade, além desses seus desafios internos, ela tem um desafio enorme, que é cumprir um papel que é de compreender este processo de mudança social, e aí isso tange mais fortemente a área de ciências humanas, mas não só, é missão de todos nós, seja quais forem as áreas onde a gente atue, né? Interpretar essa transição e influir nessa transição, porque ela não é um processo natural, ela não é impulsionada pelas forças da natureza, mas ela é impulsionada pela ação humana, portanto, ela é tangível por todos nós, e aí nós não podemos nos omitir de um papel político que em outras épocas nós já tivemos. E chama atenção, só os que já têm cabelos brancos vão lembrar disso, o papel da universidade nos anos 70. Ela teve um papel fundamental, mas fundamental, na derrota da ditadura militar. Claro que ela não fez isso sozinha, mas ela é um local de trânsito de ideias, trânsito de propostas, trânsito de pessoas cuja ação organizava os demais, né? E até onde eu vejo hoje, ela não é isso. Ao contrário, vejo que, na minha área, eu sou da área de ciências sociais, né? Por incrível que possa parecer, foram incorporados valores e comportamentos que têm raiz num pensamento que nós combatemos, que é neoliberal, a competitividade, a busca de espaços independentemente do efeito desorganizador que isso aconteça, a omissão frente a problemas que são fundamentais, né? Então, nesse sentido, e já fechando, que eu gostaria de conversar com vocês sobre isso, participar desse debate, quem deve mais é a área de ciências humanas, que é quem, por natureza, faz esse debate.
E na área de ciências humanas, sobretudo a área de ciências sociais, políticas e cultura, etc., que é a antropologia. Né? Então, também fica um convite aos colegas de todas as áreas, mas especialmente dessas, para que a gente, nesse momento, faça esse debate que qualifique o tipo de transição social que nós vivemos, e vivemos. O mundo que sairá da crise sanitária não será igual ao que era antes dela acontecer, e que também, eu acho que até provocado por essa circunstância e por essa iniciativa, que eu acho muitíssimo louvável, se constitui na universidade um núcleo permanente, não é circunstancial, não é para fazer projeto para a próxima eleição para reitor, mas é para fazer uma reflexão permanente sobre a universidade pública, especialmente sobre qual é o papel da Unesp no conjunto dessas universidades. Tá? Bom, eu paro por aqui, espero que tenha ajudado a gente a colocar algumas questões e vamos ao debate. Muito obrigado.